Bom dia a todos, bom dia, mais um dia estamos juntos aqui, já quase no meio dessa semana, né? Como a semana passa rápido, estamos aqui na presença de Deus. Por que eu digo na presença de Deus? Nós dizemos aqui na presença de Deus, queria explicar um pouquinho desse processo para os irmãos. Pode parecer que os vídeos que a gente joga aqui são aleatórios, mas eles não são. E eu estou percebendo com uma certa, até um certo susto, a maneira como os temas estão se descortinando aqui. Nós estamos falando dia após dia a respeito de assuntos que são trazidos para nós aqui em termos de instrução. Eu vou explicar um pouco o meu processo para vocês. A gente entra aqui às 6 da manhã, eu acordo às 5:30 da manhã, faço uma oração, me sinto em comunhão com Deus, fico meditando na palavra de Deus e às vezes na noite, acordo na noite, no meio da noite com a intuição para um tema, ou acordo e na oração recebo uma intuição para falar com vocês aqui no dia de manhã. Então, o decorrer dos temas tem me deixado muito tranquilo comigo em dizer que o que nós estamos tentando trazer aqui não é nada de diferente, não é nada novo, mas é uma percepção a respeito do Evangelho de Deus. É uma percepção a respeito da maneira como as coisas se descortinam para a nossa vida, para um novo entendimento, para uma nova ideia, para uma nova percepção. E hoje eu me assustei de novo, porque a parte que eu senti inspiração para trazer é a respeito da candeia do corpo. E por muita coincidência, eu geralmente não vou à Bíblia para ler a parte que a gente sente a iluminação de Deus, mas hoje eu acabei indo e eu acabei olhando onde essa parte está incluída. Ontem nós falamos do paralítico no tanque de Betesda, mas nós vimos de uma sequência na semana passada falando a respeito de situações e de movimentos em que nós falávamos da interpretação de Jesus Cristo a respeito da nossa vida, a respeito da maneira como nós somos inseridos dentro de tudo isso. No sábado nós falamos sobre Pedro, ou seja, nós estamos sendo bastante instrutivos, ou estamos tendo a intuição para sermos bastante instrutivos na maneira como nós trazemos e percebemos o mundo que está à nossa volta. E hoje não foi diferente. Essa parte, nós falamos muito na semana passada a respeito do Pai Nosso, e a parte que nós sentimos inspiração para falar hoje está a poucos versos abaixo do Pai Nosso, ainda no capítulo 6 de São Mateus. Nós sabemos que a vida de Cristo no Evangelho de São Mateus, ela começa pelo seu nascimento, depois fala a respeito do seu ministério, depois fala a respeito da tentação, e ela começa depois da tentação de Cristo. Nós vamos fazer um vídeo, talvez num sábado, um pouco mais longo, sobre o processo da tentação de Cristo. E depois ele vai e começa a falar num sermão diante de uma montanha chamado Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha ele explica o seu ministério. Ele explica a maneira como as pessoas devem interpretar esse reino de Deus que ele traz para a vida, que ele traz para nós e que ele deixa à disposição das pessoas. Ele faz uma explicação muito progressiva, muito clara e muito tranquila da maneira como esse reino deve se estabelecer, primeiro coletivamente e depois sobre nós. É engraçado que ele não fala primeiro sobre nós e depois coletivamente. Ele identifica, por exemplo, algumas questões na lei que ele gostaria de tratar antes do entendimento daquilo que são os pensamentos individuais. Isso dá para nós a percepção e a ideia de que Cristo falava de um equilíbrio a ser estabelecido no reino de Deus. E a primeira coisa que ele faz é olhar para a lei. E quando ele olha para a lei, a primeira coisa que ele fala ele vai dando interpretações a respeito daquilo que são pontos da lei,
a respeito do adultério, a respeito da prostituição, a respeito de como tratar os nossos irmãos, e fala o que está escrito na lei. Fala acerca do divórcio, fala acerca de uma série de outras coisas, e fala que a nossa justiça deve exceder muito a justiça dos escribas e a justiça dos fariseus. Então, dentro desse movimento, dentro desse processo, dentro dessa iluminação, a dica que ele nos dá, o entendimento que ele nos dá, ele fala, por exemplo, a respeito dos nossos olhos. Ele fala dos olhos, se os nossos olhos nos causaram, se foi a intenção dos nossos olhos causar algum mal, que nós arrancássemos os nossos olhos. Se a nossa mão nos faz cometer um pecado, que nós arrancássemos a nossa mão, porque era melhor que nós não tivéssemos um membro do que se nós, tendo um membro, cometêssemos algum mal que afetasse aquela lei. Ele deixa muito claro que ele não veio para cumprir, ele não veio para subrogar ou para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, ele veio para exceder a lei. Ele passa para nós o entendimento de que se a nossa justiça não exceder muito a justiça dos escribas e dos fariseus, o sacrifício o nosso sacrifício na interpretação e no entendimento desse reino do céu é nulo. Então, quando ele fala de tudo isso, é óbvio que quando ele fala acerca de arrancar um olho, arrancar uma mão, ele não está sendo literal, ele está passando uma ideia de onde nós temos que trabalhar em nós mesmos para evitarmos esses desvios que lá na frente causam esses pecados, causam essas distorções do mundo em que nós estamos vivendo. Então, ele estabelece sobre nós uma preocupação nova, uma preocupação diferente da maneira como nós devemos proteger o nosso corpo, a nossa mente, a nossa maneira de pensar acerca de tudo o que nos cerca, acerca de tudo que está em volta de nós, acerca daquilo que a lei apontou como coisas com as quais nós devíamos nos preparar. Então nós entendemos que o ministério de Cristo chega para nós não simplesmente como uma lista de coisas a fazermos ou lista de intenções a estabelecermos na face da terra, não. Ele chega para nós como uma nova estruturação de vida, com uma nova maneira de perceber as coisas, de entender tudo, de perceber as coisas que estão à nossa volta, e nos propõe algumas coisas, nos propõe algumas formas de entendermos a vida e entrega para nós uma série de ferramentas para que nós possamos entender qual é o processo que nós devemos seguir para o estabelecimento desse reino, primeiro externamente, e aos poucos irmos trabalhando dentro de nós. Ele começa esse sermão salvando das beatitudes, depois ele fala a respeito da lei, depois ele nos ensina a orar, e depois ele vai conversando conosco a respeito de todas essas coisas. E a parte que eu senti iluminação aqui para a gente falar bem rapidamente, porque só nesse preâmbulo aqui nós já gastamos quase 9 minutos, mas dentro desse preâmbulo é importante falar sobre tudo isso, para que nós entendamos qual era a intenção das suas palavras, qual era a intenção da sua inspiração e qual era a percepção que nós devíamos ter a respeito das coisas, para que nós vivêssemos uma vida melhor. Então ele fala, olha, vai haver um momento em que você não vai estar pronto para viver essa vida, vai haver um momento em que você não vai estar pronto para perceber o reino de Deus como eu estou pronto para perceber, mas entenda de que maneira o reino de Deus se manifesta fora, e entenda qual é o trabalho que você precisa fazer dentro de você para que esse reino de Deus se manifeste. E hoje nós vamos falar da candeia do corpo. A candeia do corpo, Cristo fala que são os nossos olhos. E uma candeia tinha a função dentro daquele processo, dentro daquele momento, de ser a lâmpada que nós temos hoje dentro da nossa casa. A candeia do corpo, a candeia que nós temos especificada ali, essa lâmpada que nós temos especificada ali, Cristo fala que são os nossos olhos. Então, depois dele passar pela tentação, depois dele
começar a meditar a respeito, porque nós precisamos entender também que essa meditação que se dá no Sermão da Montanha não é simplesmente ou não é somente uma inspiração espiritual. Ela também é um resultado da tentação. Ela também é resultado daquele período de deserto de 40 dias e 40 noites. E o número 40 dentro da palavra de Deus tem um símbolo muito específico, que é o símbolo da geração. Nós podemos dizer, por exemplo, que no dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. Jesus Cristo foi tentado por 40 dias e 40 noites passou no deserto. Nós podemos ver que o povo de Deus passou no Egito 400 anos. Moisés era da idade de 40 anos quando se descobriu o hebreu. Passou mais 40 anos no exílio, com 80 anos voltou para tirar o povo do Egito e passaram 40 anos no deserto. Então estima-se que a vida de Moisés foram 3 ciclos de 40 anos. Então o 40 tem o símbolo, e se nós olharmos para a biologia, é sempre muito claro isso, dentro da biologia, a gestação de uma mulher tem por volta de 40 anos. E se nós olharmos mais ainda dentro do Evangelho, salvo erro, de São Mateus, está escrito que Jesus Cristo fala para Nicodemos que ele deveria nascer de novo. E o nascimento pressupõe uma geração. O nascimento não é simplesmente o ato de dar à luz, o parir. Não, o nascimento pressupõe fecundação, maturação, desenvolvimento, e dentro dessas 4 semanas se forma um novo ser, e esse novo ser, sim, tem condição e capacidade de caminhar, de se direcionar para uma outra parte, para um outro sentimento em cima de tudo isso. E o que todo esse preâmbulo tem a ver com a candeia? Lá, Jesus Cristo falava, olha, se os olhos são a candeia do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão difíceis ou quão profundas serão tais trevas. Então Cristo fala para nós aqui nesse momento que a todo momento da nossa vida nós temos a condição, nós somos convidados a colocar sobre os nossos olhos a sua luz, seja para entendermos uma determinada situação, para termos iluminação a respeito de uma determinada situação, mas também tem um processo colocado aqui a respeito de uma tomada de decisão. Porque não está escrito aqui que os nossos olhos sempre teriam luz, mas está escrito aqui que se os nossos olhos tiverem luz, forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Isso aqui está dizendo que os nossos olhos não são naturalmente bons, e que existe um ente anterior a isso, que faz com que nós entendamos o que é essa bondade. Está lá escrito um pouquinho antes dessa passagem, quando no capítulo 5, salvo erro, ou já no início do capítulo 6, quando Cristo fala do cumprimento da lei. Então, ele deixa para nós uma guia, e deixa a maneira de nos posicionarmos diante da vida, de nos posicionarmos diante das coisas que se levantam sobre nós. E é muito engraçado isso, nós estamos chegando a quase 50 vídeos aqui. Nós estamos chegando a quase, salvo erro, esse é o 49º vídeo, se nós considerarmos todas as lives, mais os 8 vídeos da série que nós estamos colocando. Faltam 4 vídeos só para a gente encerrar essa série. Então, dentro de todo esse processo, o que é importante nós trazemos aqui é o entendimento de que existe dentro de nós uma luz infinita de Deus, algo maravilhoso que recai sobre nós, e existe dentro da nossa mente um processo de decisão. Então vamos abrir um pouco o que a gente falava lá do Jardim do Éden, porque nós falamos muito das 2 árvores, mas nós pouco falamos da tomada de decisão. Pouco nós falamos
do processo de escolha que nós fazemos. Pouco nós falamos acerca da nossa parte nesse reino. Pouco nós falamos a respeito da responsabilidade que recai sobre nós, no entendimento que a construção do reino de Deus não se dá, e não estou aqui entrando em mérito teológico, não se dará apenas no momento que o Senhor Jesus vier em nuvens de glória. E se nós entendermos essa vinda do Senhor Jesus em nuvens de glória, nós vamos perceber também que essa vinda do Senhor Jesus em nuvens de glória está completamente relacionada ao estabelecimento da nossa vontade, no segmento e na diligência estabelecida no dia a dia em fazer essa nova terra para que um novo céu possa descer sobre nós. Então, a vinda do Senhor Jesus num reino de glória está muito mais ligada a uma decisão nossa, tomada no sentido de entendermos qual é a luz que nós queremos trazer sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, para o estabelecimento dessa relação, dessa percepção nova, desse novo nascimento, que se dá em 40 dias, 40 anos, 40 semanas, enfim, nesses processos de criação, estabelecimento e fecundação, de fecundação, estabelecimento e nascimento que nós fazemos. Então nós entendemos que através da candeia do nosso corpo, que é os nossos olhos, nós estamos fecundando a realidade que está em volta de nós. Nós estamos fecundando os relacionamentos que estão dentro de nós. E que pode ser que sim, demore um tempo relacionado, não sabemos se 40 segundos, 40 minutos, 40 dias, 40 semanas, 40 anos, nós não sabemos, mas é alguma coisa que nós fazemos há um processo de maturação e há um nascimento. Então hoje, a palavra que a gente sente de colocar aqui como inspiração é a nossa escolha, porque nós já falamos bastante do estabelecimento do reino de Deus, mas a cada momento que passa, e mais uma vez, nada disso aqui que nós falamos é programado. Cada dia que passa, cada etapa do nosso dia, cada movimentação do nosso ser, nós fazemos uma escolha, nós fecundamos uma semente e lançamos dentro do nosso coração, que é a nossa mente, a nossa alma, a nossa mente, o nosso cérebro e o nosso coração. Então, os nossos olhos sendo bons, nós vamos perceber que vamos ser fecundados em nós por um sentimento, uma inspiração, e aquilo que será caído dentro da nossa mente, no nosso coração e na nossa cabeça mesmo, vai ser algo que lá na frente produzirá o efeito do reino de Deus. Produzirá sobre nós aquilo que terá o efeito do reino de Deus na nossa vida e devolver num estágio avançado, no estágio onde nós estejamos mais preparados ou prontos para esse novo nascimento, para entregar algo de volta para esse reino, para deixarmos de ser alguém que cumpre regras, para ser alguém que constrói sobre esse reino. É só, como nós já dissemos, é só você pegar o Sermão da Montanha e olhar o que está escrito ali. Cristo começa a falar sobre pontos da lei. Ele fala a respeito exatamente do ponto do sacrifício, do sacerdócio, e o que deve representar, o que deve ter em nós, o que deve repercutir em nós a percepção e a inspiração desse novo nascimento. Mais uma vez, só para a gente fechar, nós vamos entender que isso foi uma inspiração divina, mas foi uma inspiração divina que veio depois da passagem de Cristo pelo deserto, dos 40 dias de Cristo no deserto. Então todo esse processo é um processo de nascimento, é um processo de gênese, é um processo de fecundação de um novo mundo que se estabelece na terra, porque Cristo passa por esse deserto, recebe a ideia, depois de ser enfrentado pelo adversário no deserto, ele recebe a ideia clara sobre a sua mente, sobre a sua vida, de que existe realmente a possibilidade do estabelecimento desse reino na terra.
E só quando ele foi fecundado por essa ideia, depois desses 40 dias e 40 noites, depois do seu batismo, que ele é batizado e sai para o deserto para ser tentado, só depois disso ele chega e começa a ter essas reflexões. Então hoje o convite de Deus para nós é nós entrarmos dentro das reflexões que Cristo teve depois de passar por essa coisa tão complicada que é o deserto. E quando isso aconteceu, ele foi capaz de reconfigurar completamente a maneira como ele enxergava a vida, a maneira como ele enxergava as coisas. E hoje é exatamente isso que Deus nos convida a fazer aqui na parte da manhã. Veja qual é a semente que você lança com o teu pensamento, com os teus olhos acerca das coisas que estão em volta de você. Se você está abençoando ou está amaldiçoando o seu casamento. Se você está abençoando ou amaldiçoando os seus filhos. Se você está abençoando ou está amaldiçoando o seu trabalho. Se você está deixando vir sobre você o Espírito da luz para a definição dos caminhos que você define como seus para a sua vida, ou se você está sendo tomado das trevas, e as trevas é só a ausência da luz. Se você está convidando a luz para que venha sobre os teus olhos, para que ela possa estabelecer sobre aquilo que é o segmento da sua vida, algo que está causando, está trazendo sementes que vão ser para a construção do reino de Deus ou para a destruição do reino de Deus, para a construção de uma vida pacífica, ordeira, maravilhosa, ou se as sementes que você lança diante de você, através da luz que estão nas candeias dos teus olhos, fazem com que trevas sejam lançadas diante de ti. E é sempre um processo de escolha, porque as sementes que nós lançamos, nós vamos colher lá na frente depois do período do nascimento. E Cristo falava lá, se nós olharmos lá na parte, esses mesmos conjuntos de capítulos, do capítulo 5 ao capítulo 8, salvo erro, nós vamos perceber todo esse desenvolvimento. Antes ele fala da lei, e volto a repetir, ele fala, a lei fala para não adulterar, para não cobiçar a mulher do próximo, mas ele fala lá, que se alguém pensa ter, cobiça na sua mente a mulher do próximo, já cometeu adultério com ela. E essa literação, essa literatura que Cristo traz para nós, está no sentido de que aquilo que se manifesta na carne é algo que nasceu na mente, passou pelo filtro da candeia antes de se estabelecer. Então Cristo fala dessas relações coletivas, mas traz para nós uma instrução muito clara, para que os nossos olhos sejam bons, para que a escolha da nossa vida sobre aquilo que nós fazemos, sobre a escolha da nossa vida, sobre aquilo que colocamos a nossa intenção, seja boa desde o início, para que não nasça o espírito do pecado, para que não nasça o espírito da prostituição, do adultério. Então, isso vem muito em linha com o que a gente vem falando aqui, onde nascem as coisas, que nascem exatamente no momento onde nós estamos conectados com o nosso espírito. E nós falamos sempre aqui de algo negativo, sempre de algo de consequência negativa, mas vamos inverter um pouco isso agora. E se a partir de agora nós olhássemos a nossa vida e projetássemos as sementes a respeito daquilo que nós temos desejo de ter e não medo de que aconteça com relação a nós? Porque Cristo fala desses medos e desses temores da lei, e depois ele vai falar lá na frente de quem é o reino de Deus, das beatitudes, daquilo que trará para nós a alegria da nossa vida. E depois que ele fecha esse discurso da candeia, ele passa a falar de uma coisa maravilhosa, que é acerca de não andarmos da nossa solicitude com relação às coisas da vida. Ou seja, se nós lançarmos a semente do bem com os nossos olhos e as intenções boas da nossa vida, nós não precisamos nos preocupar.
com aquilo que comeremos, que beberemos, com que haveremos de vestir, porque o Pai nos dará todas essas coisas. E esse pensamento é reflexo daquela parte lá no deserto, em que ele é oferecido, em que lhes são oferecidos pães para curar a fome de tantos dias. Então, irmãos, a ideia de nós batermos esse papo todos os dias aqui é entendermos um pouco mais o Evangelho, estendermos um pouco mais a percepção daquilo que se manifesta sobre nós, como aquilo que entendemos e pensamos ser a vontade de Deus. Então hoje, dentro da meditação que nós temos aqui, vamos cuidar dos nossos olhos, vamos cuidar das nossas intenções, vamos blindar as nossas intenções. Lembra, como falamos numa das lives, espírito, sentimento, pensamento e ação. Tudo isso que nós falamos aqui hoje está ligado ao Sermão da Montanha, está ligado àquilo que Cristo nos deixou de instrução. Então, você dentro da tua vida hoje, olha aquilo que você precisa trabalhar no sentido de estabelecer sobre si boas candeias, de estabelecer sobre si, tirar dos teus olhos as traves que te impeçam de ver o bem sobre a tua vida. Porque nós falamos ontem do que significa a paralisia, e a cegueira significa a incapacidade ou a impossibilidade de enxergar o reino de Deus, de enxergar o potencial de Deus para a tua vida. E se nós fizermos, em um minuto eu quero fechar esse raciocínio. Mas aquele lá era cego de nascença. Lembra que Cristo falou que era necessário nascer de novo. Era necessário um novo nascimento. E a candeia sendo os nossos olhos, e os nossos olhos tendo luz, se os nossos olhos tiverem luz, se a luz de Deus entrar pelos nossos olhos, o nosso corpo vai ter paz. Mas se nós formos cegos, a luz de Deus não entra na nossa vida e na nossa mente. Então, como uma outra cura, vamos cuidar para que, se os nossos olhos naturalmente não possam trazer a luz, que nós possamos gritar, como aquele homem em Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aquele homem não queria simplesmente olhar, ele não queria simplesmente ver, mas ele sabia que ele não, com a cegueira sobre os seus olhos, ele não conseguia perceber as possibilidades de Deus. E é isso que Deus nos convida para fazer hoje. Você não está conseguindo, você não está tendo força, a tua mente não está alcançando, o teu coração não alcança aquilo que você está percebendo. Clama como o cego de Jericó clamava, porque no momento que cair as tuas escamas, você não vai simplesmente começar a ver, você vai permitir que sobre ti, sobre as tuas candeias, sobre os teus olhos, se estabeleça a luz de Deus, se estabeleça a força e a luz de Deus sobre si. A cegueira não era simplesmente a respeito de ver as coisas como elas acontecem, não, era de ter a possibilidade de ter os seus olhos como bons, como trazendo ao corpo a luz que Cristo nos inspirava para trazer. Ficou um pouco mais longo hoje. Nós estamos aqui todos os dias às 6 da manhã, terminando essa live, em 2-3 minutos a live vai para o IGTV. 1 dia, 2 dias depois essa live sobe para o YouTube, para que nós possamos ver com mais qualidade, de repente numa TV ou de repente no computador. Quero agradecer muito a tua presença, pedir perdão pelo tempo que passou um pouquinho hoje, mas foi muito importante. Quero agradecer a todos que estão ao vivo aqui, todos que vão ver no IGTV. Temos alguns companheiros aqui de sempre, como a tia Edna, o Dani e a irmã Débora estão sempre aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês, irmã Cleide, paz Deus. Ficamos sempre aqui às 6 da manhã, todos os dias de semana, e aos sábados às 10 da manhã. Fiquem com Deus, tenham um dia iluminado, tragam a luz de Deus sobre a vossa mente, para o entendimento de cada decisão termos sobre nós, ou a luz de Deus, ou clamar a Deus, para que as nossas escamas dos olhos sejam caídas, e aí sim a nossa cegueira seja tirada, e a luz de Deus possa ser lançada sobre todo o propósito que nós coloquemos na mão de Deus hoje. Fiquem com Deus, graça e paz, a paz de Deus.